Paz do Senhor, queridos. Bom estarmos mais uma vez reunidos, para falarmos de algo muito precioso que é a palavra do Senhor, Eu gostaria de trazer uma palavra para a nossa meditação no livro de Daniel, capítulo 1, o versículo 8. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre a aliança fiel com Deus, a aliança que nós um dia assumimos com Deus. E esse texto ele vai falar de alguém que assumiu um compromisso realmente de fidelidade com Deus, que é Daniel. A palavra do Senhor diz, em Daniel 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Nós sabemos que Daniel, ele era um judeu que foi levado ao cativeiro da Babilônia. E ele tinha um propósito com Deus que não se contaminar. Queridos, nós vivemos dias difíceis, E se nós olharmos para a palavra, Daniel também viveu dias difíceis, talvez mais difíceis do que o tempo que nós estamos vivendo hoje. Sem sombra de dúvida, as dificuldades elas eram muito maiores. É claro que não dá para se medir a questão das dificuldades. É como não dá para medir a tua dor, a minha dor, o que um está passando, o outro está passando, e muitas vezes nós julgamos. Mas o que Daniel passava naquele momento era algo muito difícil. Só que o Senhor o presenteou com algo muito importante, que era estar no castelo do rei. O rei Nabucodonosor tinha uma grande simpatia por Daniel. Era agradável conversar com Daniel, partilhar da sabedoria de Daniel. Daniel tinha dons, e entre eles de interpretar sonhos. E ele se fez grande amigo do rei. Mas não somente por isso, mas pela grande simpatia e pela firmeza daquilo que ele vivia. Porque Daniel realmente zelava pelos princípios que ele dizia crer. E ele fez com que o próprio rei também começasse de uma forma tremenda a adorar o Deus de Daniel. Tanto que ele faz um propósito. Só que nós sabemos que existem grandes levantes na nossa vida e muitas vezes pessoas se levantam, contra nós, e isso também aconteceu contra Daniel. Haviam os eunucos, haviam as pessoas que se levantaram contra Daniel pela fidelidade e pelo fato de que ele realmente vivia juntamente com o rei. Só que ele era muito zeloso e fiel a Deus, ele não se voltava. Inclusive quando se estabeleceu uma lei, e o objetivo era prejudicar tão somente Daniel e seus amigos. E através desse decreto, Daniel não poderia mais orar como ele orava. Interessante que quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que existem alguns decretos estabelecidos na terra hoje. Nós temos, até alguns dias atrás, estamos orando em relação à direção das nossas igrejas, porque existe um perigo no ar. Mas, ao meu ver, o maior perigo, queridos, é nos contaminarmos com a frieza espiritual que o mundo tem vivido. E nós sabemos que nós precisamos ser obedientes às nossas autoridades, mas isso não quer dizer que nós podemos nos afastar do propósito de Deus. Nós vivemos dias onde nós não estamos indo no templo, mas, queridos, o templo que é o nosso coração, como é que ele está? Talvez o Senhor tenha nos levado ao cantinho do pensamento para pensar. Muitas vezes nós tínhamos liberdade para ir para o templo e às vezes achávamos até desculpa para não ir. E de repente vivemos um momento onde não podemos ir para a igreja. Que saudade de estar na igreja. Mas dentro da igreja, ao voltarmos para a igreja, nós precisamos ter uma postura diferente. Dentro de casa, eu preciso ter uma postura diferente. Nós sabemos que nós temos um compromisso nas quintas e nos domingos de falarmos um pouquinho sobre a palavra, e é muito pouco esses minutos. Nós temos que falar com o Senhor todos os dias, nós temos chamado a atenção, e nós temos sido chamados a atenção por Deus em relação a isso, a buscar mais Ele, sobretudo nos momentos de dificuldade. Se reclamávamos de tempo, qual é o tempo que nós temos depositado para o Senhor? Daniel tinha um compromisso de oração. Ele tinha seus momentos de oração. Ele tinha seus momentos de meditação. E é exatamente esses momentos que vai fazer a grande diferença nos momentos de grande dificuldade que nós vivemos, queridos. Nós sabemos que a lei proibia qualquer tipo de oração. Só que Daniel, ele continuou orando como fazia sempre. Queridos, igreja fechada não quer dizer que o teu coração tem que estar fechado.
Não quer dizer que Deus está fechado, que as mãos dele estão fechadas. Ao contrário, ela está estendida para todos aqueles que têm buscado. E nesses dias precisamos buscar mais que nunca. Alguns dias atrás estava ouvindo um louvor que falava sobre adoração. Nós sempre temos postado esse louvor. E que tem nos levado à adoração. Quando é que nós adoramos ao Senhor? É quando tudo vai bem? E no momento da dificuldade? Esse é o grande segredo. E quando você percebe que as coisas se vão, coisas importantes que você tem, de repente elas se vão das suas mãos, como se você segurasse, esquecendo que Deus tem o domínio de todas as coisas. E a adoração, quando Deus vai tirando todas as coisas, só sobra o principal, que é adorar Deus por aquilo que Ele é. E é exatamente isso que Deus quer. E Daniel conhecia esse segredo, assim como ele conhecia as promessas. Olha só, a palavra do Senhor, ela é muito rica. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, a partir do versículo 4, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Queridos, toda é toda. E nós temos depositado a nossa força em quê? Em quem? E a palavra continua: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as incultarás a teus filhos e delas falarás assentados em sua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e da tua porta. Será que nós realmente temos vivido isso? Temos assentados com os nossos filhos ministrando a palavra? Será que as nossas atitudes têm falado do Deus que nós temos crido? E a palavra diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração. Queridos, quando falta força física, talvez a gente nos lembre que volta ao Senhor. Queridos, Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós não temos domínio sobre muitas coisas que só pertencem ao Senhor. Existem portas que só Ele que abre. E nós sabemos que a nossa aflição ao olhar para o mundo, a ansiedade de resolver coisas, as nossas opiniões, os nossos achismos, sei lá como a gente pode falar, muitas vezes nos tira a certeza de quem Deus é e o que Ele quer representar nas nossas vidas. Amarás teu Deus de todo o teu coração. De todo o teu coração. Nós temos realmente amados ao Senhor de todo o teu coração. Daniel, a grande marca da vida dele era exatamente essa. A força dele estava exatamente na comunhão que ele tinha com o Senhor. Porque ele ouvia o Senhor. E ele falava, ele abria o coração, ele se rasgava diante do Senhor. Quando o apóstolo Paulo ele falou sobre batalha espiritual, ele fala muito clara, lá no texto de Efésios 6:10, muito claro. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Queridos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós sabemos que essa força é a força que nós precisamos. Existem momentos que nós não temos força. Não temos força física, não temos ânimo. Se você olhar para as situações, você simplesmente vai esmorecer. Mas nós temos que lembrar que existe uma água viva que quer nos fortalecer as nossas raízes que precisam estar firmadas no Senhor. Todas as situações que nós temos vivido, ela tem mostrado exatamente o fato de que o Senhor, Ele é soberano. E o seu total poder, Ele é visível. Ele tem o poder sobre a vida, Ele tem o poder sobre a morte. Nós não temos poder. Mas, querido, nós precisamos lembrar que Deus tem promessas para a nossa vida. No livro de
Isaías 41:10, a palavra do Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Existe uma promessa sobre as nossas vidas. Ele está dizendo que nós não devemos temer. Ele diz que estará conosco todos os dias da nossa vida. E nós precisamos lembrar dessa certeza com essa certeza. Só que tem um detalhe. O grande diferencial é a nossa fidelidade, sim, queridos. Quando nós vamos ver a palavra, deixa muito claro que quando nós somos fiéis, é o diferencial. Só que nós não podemos ser fiéis somente porque nós temos interesse por isso ou por aquilo. O interesse maior tem que ser o Senhor. E o tratamento que Ele precisa fazer na nossa alma. Você tem deixado Deus trazer isso na tua vida? Você tem deixado Deus trazer isso? Hoje nós vemos uma grande certeza que em meio às dificuldades e quando os interesses pessoais são frustrados, as pessoas se tornam infiéis. Quando se vê as dificuldades, as lutas, as pessoas se tornam infiéis. Existem momentos que nós nos rendemos, nós oramos, nós pedimos para o Senhor. E quando Ele não faz como nós queremos? Queridos, hoje faz um mês que o Senhor recolheu meu pai. E quando Ele deu o último suspiro, eu estava na frente dele. Ele falava como eu estou falando. E de repente, o sopro de vida faltou nele. Não houve mais nada a fazer. Nós temos limites nas nossas ações. Mas o Senhor é o Deus do impossível. E naquele momento eu continuei clamando, porque eu sabia que Deus poderia restaurar. Só que Deus não restaurou, porque o tempo dele havia se findado. Mas ainda houve um tempo de tratamento enquanto ele ainda estava fisicamente aqui na terra. E Deus tratando de cada um de nós, e Ele continua esse tratamento. Mostrando que nós não somos daqui, que um dia nós vamos também voltar para casa. E uma das coisas que agrada o coração de Deus é a nossa fidelidade. E Deus tem nos dado tempo, todos os dias, Ele nos dá a oportunidade de rever nós mesmos e pararmos de olhar para o outro, para os defeitos do outro, para a culpa do outro. E deixamos de olhar para o que é que está faltando para nós sermos melhores. Melhores em quê? Melhores na fidelidade para com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos assegura de uma vida vitoriosa. Ele vai dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. E o maligno não o atinge. Nós sabemos que nós vivemos dificuldade todos os dias. E quando as dificuldades batem na nossa porta, muitas vezes nós questionamos essa palavra. De que Ele estaria conosco, mas Ele continua dizendo: Ele está conosco. E é por isso que nós continuamos ainda propagando a palavra dEle. Nós precisamos lembrar que a nossa raiz tem que estar firmada no Senhor. Senão a hora que a dificuldade vem, queridos, nós não damos conta. Nós observamos muito interessante, né? Observar a natureza. Nós observamos que existem árvores frondosas, mas que quando vem a tempestade, ela não se curva. Mas você também vê árvores altíssimas, como um bambu, por exemplo. Mas quando vem o vendaval, ele se curva. E por se curvar, ele não quebra. E nós precisamos aprender a nos curvar diante da autoridade do Senhor. Nós precisamos nos curvar diante dele e dizer para ele que nós precisamos dele para sermos fiéis. Para que um dia ele possa olhar para nós e possa dizer, assim como nós temos na palavra, a palavra do Senhor: disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Está registrado em Mateus 25, 23. Queridos, nós precisamos buscar a fidelidade do Senhor, para que possamos experimentar aquilo que somente Ele pode nos fortalecer, aquilo que Ele pode nos dar. Ele pode nos trazer um novo vigor, uma nova esperança, que nós possamos aproveitar esse tempo. Nossa, mas como aproveitar esse tempo, queridos? Esse tempo é um tempo que Deus tem nos dado. O que você tem feito desse tempo? Passado mais tempo reclamando, olhando do teu lado, o que é que você pode fazer?
para tornar esse tempo um tempo marcante na tua vida, principalmente na tua relação com Deus. Quanto tempo você tem dedicado a Ele? Quanto tempo você tem ouvido a palavra dEle? Quanto tempo você tem meditado na palavra dEle? Quanto tempo você tem ficado em silêncio interior e pedindo para que Ele mostre aquilo que realmente pode ser mudado, para que nós possamos realmente sermos mais fiéis. Perfeitos nós não somos. Nós somos pecadores, diz a palavra. Mas é através dele que nós somos fortalecidos para viver os grandes desafios e nos mantermos firmados na palavra dele. Daniel foi um dos grandes diferenciais que nós tivemos. Qual é o teu nome? Será que o Senhor pode olhar e dizer, olha, fulano é um diferencial? Será que ele pode olhar para mim e dizer, olha, ela é uma diferencial? Imagine como enche o coração do Pai de orgulho ao olhar para nós em meio às nossas limitações, vendo o nosso esforço para nos mantermos fiéis, porque nós cremos na fidelidade daquele que prometeu. Amém, queridos? Vamos falar com o Pai. Ele já falou conosco. Nós vamos mais uma vez falar com Ele, nos apresentando, pedindo para que Ele possa realmente fazer algo diferente em nós, para que Ele nos possa dar sabedoria para compreender a Sua palavra, para compreender as situações e para definir o nosso agir, e que o nosso agir possa ser o diferencial, que seja a marca de fidelidade para com Ele em primeiro lugar, porque assim nós vamos ser fiéis aos nossos esposos, aos nossos filhos, às esposas, aos nossos patrões. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Paizinho querido, nós te damos graças por estarmos na Tua presença. Nós te damos graças, ó Pai, pelo momento especial que temos de meditação da palavra. Quando olhamos e vemos, ó Pai, uma pessoa, um jovem, como foi Daniel, que resistiu às tentações, ó Pai, da carne, às tentações da lei, às tentações que ele viveu naquele tempo. E ele marcou o seu tempo pela sua fidelidade. Pai, quando ele foi jogado naquela cova, o Senhor foi fiel, porque o Senhor estava com os teus anjos naquele lugar. Nós podemos ser jogados na cova, mas o Senhor, ó Deus de poder, vai mandar um anjo para nos tirar e, sobretudo, nos dar uma experiência real contigo. Muitas vezes o Senhor nos leva até a prova, até a cova dos leões, para que realmente possamos ver qual é a nossa fala, qual é a nossa atitude. Pai, não permita que as nossas atitudes te entristeçam, nos fortaleçam nas nossas fraquezas. E, Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, assim como apresentamos cada um dos irmãos que se reúnem, ó Pai, nessa noite. Fortaleça cada um, Senhor, na sua fraqueza. Abençoe, Senhor, o meu lar. Abençoe o lar de cada família reunida nessa noite. Senhor Jesus, faça algo novo. Faça algo novo. Restaura a fé. Restaura o físico. Restaura os projetos. Mas, sobretudo, que esses projetos sejam os seus projetos implantados em cada coração. Nós colocamos, Senhor, o mundo, o país, Senhor Jesus, as nossas cidades, as pessoas, ó Pai, que estão passando por esse momento tão difícil. Dai sabedoria, Senhor, às autoridades, aos cientistas. Curem as vidas que estão lutando, Senhor, no leito. Console aqueles que perderam seus entes queridos. Senhor, sede conosco nesse momento de dificuldade e faça, Senhor, com que possamos sair mais fortalecidos dessa grande batalha. Nós te pedimos, agradecidos e crendo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Uma boa noite, que você possa descansar realmente na certeza que o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Amém?